Olá, tudo bem? Hoje é dia segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, o dia do jornalista, e eu quero dar as boas-vindas para você para mais uma edição do Bloco de Notas. Nosso programa hoje vai falar dos assuntos que foram mais importantes nessa segunda-feira e vai ser um espaço também para você se programar, para você saber o que de importante vai acontecer na cidade nos próximos dias e que você também vai ter oportunidade de refletir um pouquinho sobre esses temas todos que estão movimentando Brasília e que certamente vão afetar a sua vida ou pelo menos o seu dia a dia, no seu convívio com os amigos e com os familiares. Vamos começar com um assunto que está mexendo com o mundo inteiro, né, que é o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, pouco depois, como vocês devem ter visto no fim de semana, ele reagiu à resposta, digamos assim, da China ao aumento de 34% que foi anunciado pelo presidente norte-americano. Hoje, nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump disse que se a China não recuar dessa resposta, né, dessa reciprocidade de 34%, ele, Donald Trump, vai aumentar em mais 50% as tarifas de importação contra a China, somando então 84%. Isso a partir do dia 9, a partir de quarta-feira. Ou seja, o presidente Trump, chefe da Casa Branca, deu um prazo até amanhã, terça-feira, para eventualmente a China se recuar da decisão dela de aumentar as tarifas de importação para produtos norte-americanos. A China não se manifestou até o momento, mas convém lembrar aqui no nosso bloco de notas que o que a China tem feito desde a semana passada. Primeiro, ela aumentou em 34%, que era a tarifa inicial definida pelo governo norte-americano, e em seguida o governo chinês entrou com uma representação, uma queixa na Organização Mundial do Comércio. Embora todo mundo sabe que a Organização Mundial do Comércio, particularmente nesse momento porque está passando a economia mundial, dentro desse contexto da guerra comercial, a OMC ela tem muito pouco poder de ação, porque, na verdade, o que existe, sim, é uma definição, uma iniciativa, uma ofensiva, podemos dizer, do governo norte-americano em querer, digamos assim, reequilibrar ou estabelecer um novo patamar nas relações comerciais do mundo. E que isso não vai pelo caminho da negociação. Os Estados Unidos estão impondo um novo regime de importação e que isso está afetando o mundo inteiro. No caso do Brasil, a repercussão foi muito forte também na Bolsa. O Bovespa caiu mais de 1%, já sentindo os efeitos desse acirramento da guerra comercial. Essa queda da Bolsa brasileira acompanhou a queda generalizada no mercado financeiro, nas bolsas por todos os países, e aqui também o dólar fechou em 5,91, uma alta expressiva também na cotação em relação ao dólar. Gente, esses foram os fatos que aconteceram hoje em relação a esse assunto. O que eu acho que é importante a gente salientar é que esse cenário tende a se manter pelas próximas semanas. Serão semanas de muita incerteza, muita volatilidade. Então, é muito importante que se chegue a um entendimento nesse sentido, que o governo brasileiro, nesse sentido, ele está trabalhando em relação de que forma ele pode se adaptar. Isso vem em duas vias, digamos assim, dois eixos. O primeiro eixo é o eixo da negociação, né? A negociação com o governo norte-americano está caminhando, não se sabe ainda a que bom termo chegará, mas há um entendimento de que sim, é possível chegar a um bom acordo com o governo norte-americano dentro desse contexto do aumento generalizado das tarifas. Existem, portanto, oportunidades. Da mesma forma, é preciso também prestar muita atenção no que, como o governo brasileiro e, naturalmente, os empresários também, o empresariado ligado à exportação, pode sim vislumbrar novas aberturas de mercados, né? Novas oportunidades de negócio com outros parceiros que não sejam somente os Estados Unidos. Está aí o acordo Mercosul e União Europeia, que ganhou uma nova leitura agora diante do contexto do Trump. Então, essas são as macro tendências, digamos, as grandes tendências que a gente está observando em relação a esse cenário. Mas está muito claro de que, pelos próximos dias, e a tendência, a semana já começou indicando isso de forma muito evidente, que haverá muita instabilidade,
muito dólar em alta, as bolsas, as ações das grandes empresas desabando. Então é um cenário conturbado que a gente tem que ficar acompanhando, ok? Vamos mudar de assunto? Um dia depois da manifestação pró-anistia que aconteceu em São Paulo, que reuniu aproximadamente 45 mil pessoas na Avenida Paulista, hoje o assunto naturalmente dominou o meio político aqui em Brasília. E a primeira sinalização importante que deve ser anotada aqui no bloco de notas são as declarações do presidente da Câmara, o Hugo Mota, o deputado Hugo Mota. Ele, já não é a primeira vez, ele reiterou que pretende dar um andamento muito moderado a essa discussão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele defendeu, afirmou hoje, que é preciso ter, abre aspas, muita sensibilidade em relação ao assunto. Mas é importante também que o Hugo Mota já deu algumas sinalizações, particularmente no início da gestão dele, ainda em fevereiro, que dão uma certa ideia de que ele tem uns pontos de vista muito particulares em relação a esse debate. Não tão extremados os pontos de vista do presidente Hugo Mota, mas que são importantes. Hoje, por exemplo, ele manifestou mais uma vez que acha importante haver um debate sobre a questão das penas, que ele deu a entender que ele considera essas penas que têm sido aplicadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal como muito duras, muito longas, digamos assim, pelo episódio que aconteceu. Evidentemente que essa é uma leitura política que está sendo feita pelo deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, e não uma leitura ligada ao judiciário, né, como não é o entendimento do Supremo. Mas isso dá uma abertura, dá uma brecha, abre um sinal para exatamente esse movimento que está ganhando cada vez mais força em relação à anistia aos participantes do 8 de janeiro. Né? Muita gente chama de golpistas, até o próprio nome que se dá a isso, que são golpistas ou manifestantes. Eles são o quê, exatamente? Baderneiros, patriotas, quer dizer, qual é exatamente o nome desse pessoal que está aí? O fato é que nós temos um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal, já há um determinado número de pessoas que já foram consideradas réus, né? Caso o ex-presidente Bolsonaro e outros ministros que se tornaram réus por conta das acusações. Tem outros núcleos que a denúncia da Procuradoria-Geral da República será apreciada nos próximos dias, e tem toda essa questão ligando os participantes do 8 de janeiro. Há uma leitura também de que, claro, esse movimento traz como um dos beneficiados o ex-presidente Bolsonaro, que evidentemente tem as suas pretensões políticas. Então veja que é um assunto muito delicado, mas é interessante observar que ele vai ganhando contornos políticos diferentes do andamento do processo no judiciário. Então é preciso ficar atento. Um outro dado importante que veio a público hoje veio do deputado Sóstenes Cavalcante, ele afirmando que já tem praticamente 200 assinaturas para aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a favor da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Veja que essa é uma situação, é uma leitura muito delicada, porque se os apoiadores dessa proposta estão ganhando força, estão ganhando influência, digamos assim, no processo político. Evidentemente o jogo não está ganho, há muita resistência e é de se esperar que esse debate vá se estender aí no mínimo pelas próximas semanas. Vamos acompanhar, porque é um outro assunto também que merece sua atenção aqui no bloco de notas. Continuamos em Brasília, falando de um assunto importante que vai movimentar a cidade, já está movimentando, na verdade, desde ontem, né? Desde domingo, começaram hoje os preparativos e amanhã vai ser o grande dia. Eu estou falando aqui do acampamento Terra Livre, que é um evento que vem ocorrendo há mais de 20 anos aqui na capital federal e que mobiliza os povos originários. Essa edição é mais uma edição que vai estar acontecendo aqui desde 2004, ela acontece aqui em Brasília, e diversos representantes dos povos originários vêm aqui apresentar uma pauta aos integrantes do parlamento. Haverá uma passeata até o Congresso Nacional, partindo daqui mais ou menos da região da Torre, e esses manifestantes eles vão de forma pacífica, eles vão caminhar até o Congresso Nacional, onde pretendem apresentar uma série de pautas. Hoje, mais cedo,
eu participei do CB Poder em entrevista ao secretário executivo do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, e o Luiz Ventura Fernandes. O CIMI não está participando da organização desse evento, do acampamento, mas ele também tem posicionamentos, o CIMI evidentemente tem posicionamentos muito importantes em relação à questão indígena. E um ponto que foi muito colocado, que precisa ser levado em consideração, é exatamente a demarcação de territórios indígenas. É um assunto delicado, o governo Lula tentou sim acelerar o processo, mas o fato é que esse processo está caminhando de forma muito lenta. Desde nos últimos 2 anos e meio do governo Lula, pouco mais de 13 territórios indígenas foram homologados. E isso, na avaliação do CIMI, é muito pouco, perto do que os outros mandatos do Lula, perto do que o Lula já fez nos outros mandatos. Então vejam que é uma questão complexa. Você pode alegar que, olha, veja, na época dos outros 2 mandatos, o momento era outro, hoje está mais difícil. E é preciso reconhecer, sim, que o Congresso tem uma configuração diferente, mais conservadora, que pode causar, sim, resistência a esse movimento em relação aos direitos indígenas. Só que tem um outro ponto também que vale a pena vocês anotarem, que é a questão do marco temporal. Como vocês sabem, o marco temporal tem sido a definição de uma data para que se entenda para que os indígenas passam, que deve ser considerada para você definir os direitos dos povos indígenas. Quer dizer, isso é uma discussão. Alguns dizem que essa data seria a promulgação da Constituição, seria, portanto, de 1988, e outros defendem que não, que essa ideia de marco temporal ela não existe porque, como o próprio nome diz, são os direitos dos povos originários, que, portanto, eles são anteriores, inclusive, à própria ideia de um Estado no Brasil. Então veja que são posições diametralmente opostas que estão colocadas aí. E na entrevista ao CB Poder, o Luiz Ventura Fernandes comenta muito isso, que é preciso absolutamente, é uma questão emergencial, que esse assunto seja definido pelo Supremo Tribunal Federal, porque se há um entendimento de que o marco temporal é inconstitucional, não tem por que haver uma lei como a lei que foi aprovada pelo Congresso no final de 2023 e que está aí até hoje. Essa lei foi promulgada pelo Congresso e ela que está, portanto, está em vigor para um problema que o Supremo Tribunal Federal ainda não deu a palavra final dele sobre esse ponto. Então, isso é importante, esse é o contexto, digamos assim, que está acontecendo em relação à causa indígena e que estará amanhã nas ruas de Brasília. Logo mais pela manhã, você que trabalha aí na região da Esplanada, você que trabalha aqui na região central, de Brasília, você vai ver que há uma intensa movimentação e que a tendência é isso continuar pela semana. Fique atento aí, ok? Olha, e nessa edição do Bloco de Notas eu quero convidar você para um evento muito bacana que vai acontecer amanhã na Casa de Chá, ali na Praça dos Três Poderes, que é a exposição Quando os Brasilienses se Encontram. Será uma exposição com 42 fotos resgatadas do arquivo do Correio Brasiliense, mostrando diversos momentos da cidade onde você vê que Brasília, muito mais do que uma arena política ou um ícone do modernismo na arquitetura, é uma cidade vibrante, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade aberta que tem influências e presenças diversas de brasileiros de todos os cantos do país. Vai ser às 19 horas, eu estarei lá junto com o Adriano Siri, ele é ator, apresentador, integrante da Companhia de Comédia Melhores do Mundo, e esse talk show, esse bate-papo que nós faremos aqui amanhã, dá início, digamos assim, à programação do Correio Brasiliense em comemoração aos 65 anos de Brasília e aos 65 anos do Correio Brasiliense. Nunca é demais dizer que a cidade e o jornal nasceram no mesmo dia, são irmãos, então não faltam motivos para a gente comemorar essa data e mostrar por que Brasília é tão rica, é tão importante, é tão bacana, assim como o Correio Brasiliense, ok? Muito bem, a edição de hoje do Bloco de Notas fica por aqui, agradeço demais a sua atenção, continue com a gente, até amanhã, tchau!